Boa noite, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar o que fazer nos momentos de crise. Nós vamos aprender hoje, em Gênesis capítulo 26, nós vamos estar lendo aqui, né, Gênesis capítulo 26, versículo 1, nos diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei de Filisteu, em Gerar. Então aqui no versículo 1 já relata que houve uma grande fome na época de Abraão, e Isaac desceu até o rei de Filisteu, em Gerar. Versículo 2, Gênesis capítulo 26, versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, nos momentos difíceis da vida, nós temos que estar atento à voz do Senhor, nós temos que estar atento no que o Senhor vai estar falando conosco. Nos momentos difíceis, no momento de crise, é um momento de você refletir, de você ouvir e ser sensível à voz do Espírito Santo, ser sensível à voz do Senhor. E no versículo 3, Gênesis capítulo 26, versículo 3, diz assim: mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei toda esta terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então você vê aqui que no momento de crise, Deus ele tem uma promessa para a sua vida. No momento difícil, quando você ouve a voz de Deus, quando você lê as escrituras, quando você busca uma resposta em Deus, quando você fala assim, Senhor, fala comigo. Então ele fala com Isaac. Então já começa que no momento mais difícil ali que Isaac estava enfrentando, no momento de crise, no momento de fome naquele período, então Deus ele começa a falar com Isaac. Então ele fala assim, olha, você vai para a terra que eu vou te mostrar, e ele começa a fazer uma promessa aqui no versículo 3. Né? Começa a fazer uma promessa aqui no versículo 3. Fala assim, mora nesta terra e serei contigo. Então, primeira coisa, aonde que você estiver, aonde que você colocar as plantas dos pés, no momento difícil da sua vida, Deus ele é com você, ele é comigo, ele é com todos aqueles que confiam nele, ele é com todos aqueles que invocam o nome dele. Então, no momento de dificuldade, nós devemos descansar na palavra do Senhor, mas estar em ação, batalhando, buscando conhecimento, buscando resolver os problemas da melhor maneira possível. Ter muito cuidado nesse momento, que qualquer atitude errada que a pessoa venha tomar pode trazer um grande prejuízo para a vida dela. Um prejuízo espiritual, um prejuízo familiar, nós vamos estar vendo isso aqui. Então, no versículo 3, ele fala, ó, mora nesta terra. Então, ele fala assim, ó, mora nesta terra. No versículo 3. E serei contigo. A primeira promessa. Ele fala, mora nessa terra e serei contigo. O Senhor falando com Isaac. Gênesis capítulo 26, versículo 3. A segunda promessa dentro desse versículo. E te abençoarei. Além do Senhor estar falando que Ele é com você, você que nesse momento está enfrentando alguma dificuldade, você que nesse momento agora não sabe qual direção fisicamente a ser tomada, aí vai um conselho. Fica com a palavra do Senhor. Então, em Gênesis capítulo 26, no versículo 3, nós vimos a primeira promessa que o Senhor, ele é com Isaac. Falou, Senhor, eu sou contigo. Então, ele é comigo, ele é com você, ele é com todos os servos do Senhor, com todos aqueles que buscam o Senhor. E a segunda promessa, dentro do versículo 3, e te abençoarei. Né? Então, aonde que você for, você é uma pessoa abençoada. Você não vai ser, você é uma pessoa abençoada, você é a própria bênção em pessoa. Aonde que você for, o Senhor vai estar abençoando o trabalho de suas mãos, o Senhor vai estar abençoando o seu esforço, a sua dedicação. Tudo que você fizer, o Senhor vai estar abençoando. Né? Nesses momentos difíceis que o país está atravessando, que o ser humano está atravessando, já acontecia isso naquela época. Então, o Senhor fala, Isaac, eu vou te abençoar, serei contigo. Ainda dentro do versículo 3, nós encontramos duas promessas. Aí vem mais um, ó, pois de ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então o Senhor fala assim, eu estou confirmando minha aliança com você, Isaac, que eu fiz com Abraão, teu pai. Então o Senhor, toda a promessa que ele fez a você, ele nunca vai deixar de cumprir na sua vida. Se nós ficarmos atentos e deixar o Senhor falar conosco, e nos fortalecer na palavra do Senhor, nos momentos difíceis, ele fala assim que ele lembra da aliança que ele fez com você.
né? Ele lembra das promessas que ele fez com você e fala assim, ó, e te abençoarei. Né? Voltando ao versículo 3, na parte final aqui, ó, confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Então, ninguém pode voltar a palavra do Senhor para trás em respeito à tua vida, em respeito à promessa que ele fez para você. Você pode enfrentar muitas coisas na sua vida, igual nós lembramos que José enfrentou a morte, os próprios irmãos queriam matar José, Rubens intercedeu, não deixou, né? Ele enfrentou acusações, ele enfrentou prisões, mas a promessa que Deus fez para José, Deus cumpriu na vida de José. E a promessa que Deus fez para você, às vezes você fala assim, olha, está demorando demais, mas não está demorando, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é o tempo certo. Tudo ele fez e faz sobre medida, sobre o tempo certo. Então ele tem uma aliança com aqueles que buscam a face dele, com aqueles que oram, aqueles que falam, aqueles que ouvem a sua voz. No versículo 4, Gênesis capítulo 26, versículo 4, nós estamos falando de Gênesis capítulo 26. No versículo 4, assim, multiplicarei a tua descendência. Então você já vê aqui a quarta promessa, né? Multiplicarei a tua descendência. Então Deus ele colocou o homem na face da terra, ele criou todo esse planeta, criou tudo isso para colocar o homem para desfrutar dessa terra. Então ele fala assim, multiplicarei a sua descendência. Então, enquanto vida nós tivermos, né, nós geramos filhos, nossos filhos vão gerar filhos e assim por diante. Então, a sua descendência ela vai ser multiplicada. Então, eu falo com você, não desista, não desanima. Nesse momento difícil que às vezes você pode estar passando aí na sua vida, às vezes vai surgir muitos conselhos, muitas críticas, muitas perseguições. Às vezes as pessoas vão falar assim, não, isso não é para você, você não merece isso, isso não foi feito para você, mas você não deve ouvir isso. Você tem que estar ouvindo a voz de Deus, porque todos aqueles que servem ao Senhor, nos momentos mais difíceis da vida deles, o Senhor, em todos eles, o Senhor deu livramento, o Senhor abençoou, o Senhor fez crescer, o Senhor deu força. Deus, ele é conosco, ele é comigo, ele é com você, então você não deve desistir. Que Deus, ele é cheio de promessa para nós. Para nós alcançarmos essas promessas, nós vamos passar por muitas batalhas. Batalhas espirituais, batalhas físicas. O importante é não desistir, o importante é não desanimar. E voltando no versículo 4 ainda, ele fala, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Então, toda a sua descendência, onde que ele estiver, na face da terra, eles vão ser abençoados. E todos que estão ligados ao Senhor, todos que estão ligados ao Senhor, a Deus, através do nosso Jesus Cristo, todos nós somos abençoados. Vamos ser, nós já somos abençoados. Então, essa promessa, Deus, ele começa a lembrar Isaac das promessas que ele fez a Abraão. E Abraão obedeceu ao Senhor. Quando Deus falou assim, Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou te levar para uma terra longínqua. Então, Abraão não perguntou, não questionou a Deus, simplesmente ele obedeceu. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós superamos todas as crises, nós superamos todas as dificuldades, nós batalhamos, nós vencemos todas as dificuldades com a bênção de Deus, com o Senhor nos abençoando, com o Senhor nos levando às conquistas. Então, você é uma bênção de Deus. Nunca aceite ninguém falar que você não é bênção. Você é uma bênção de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você pode estar passando por momentos difíceis, mas isso vai passar desde que você creia no Senhor Jesus, desde que você acredite nas promessas do Senhor e continua lutando, continua batalhando. Não deixa ninguém diminuir a sua fé, não deixa ninguém diminuir a sua pessoa, porque Deus ele tem uma promessa para a sua vida, não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor que nos fala isso. E no versículo 5, fala assim, ó, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão ele obedeceu, por isso que ele é considerado o pai da fé e o pai de nações, pai de multidões. Então nós guardamos a palavra do Senhor, e o Senhor ele transforma a nossa dificuldade em bênção, ele transforma a nossa luta em bênção. Se você começar a ler a palavra do Senhor, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que os hebreus, os judeus, todos passaram por dificuldades, os discípulos, todos passaram, mas todos venceram em nome de Jesus. Então, nós também podemos vencer em nome de Jesus. Então, seja inteligente nos momentos difíceis, seja inteligente nesses momentos que você está enfrentando. Às vezes você está aí dentro da sua casa,
você está aí agora aí no celular vendo, assistindo esse vídeo, e você está achando que não tem jeito para a sua vida, mas tem jeito para a sua vida, porque o Senhor fala que Ele nos torna nova criatura. Então, nós estamos com o Senhor, então nós vamos ser renovados todos os dias da nossa vida. Enquanto vida tiver, nós vamos ser renovados através da palavra, através do poder do Espírito Santo. Aí, voltando aqui, vindo aqui agora no versículo 6, fala assim: assim habitou Isaac em Gerar. Versículo 7. Perguntou-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher e disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Então você já observou que nos momentos difíceis, Deus tem falado com o homem, né? Deus fala com você, Ele fala comigo, Ele fala com todas as pessoas. Mas trazendo para o meio da família, no momento difícil, é o momento de nós ficarmos atentos, porque Isaac, no lugar dele falar, não, é minha esposa, naquele momento ele estava negando a família dele, devido às dificuldades que ele estava enfrentando, devido ao medo daquelas pessoas o matar. Mas quem tem a promessa de Deus, quem tem uma aliança com Deus, Deus livra eles da cova de leões, Deus livra da fornalha de fogo, Deus livra das prisões, Deus livra da fome, Deus livra das pragas, Deus livra de tudo. Então, o que é que Isaac faz? Isaac faz igual o pai dele, né? Quando perguntaram para Abraão se Sara era esposa dele, ele negou Sara. Então, no momento difícil, você não deve negar nem a você, nem a sua família, né? Nem seus familiares. É isso que Abraão fez também na época. Está lá em Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12, você tirar um tempo aí para estudar a palavra do Senhor, você vai ver que lá também Abraão, pai de Isaac, ele faz a mesma coisa. E aqui, logo à frente, no Gênesis capítulo 26, o filho dele faz a mesma coisa, devido que o momento difícil que ele estava atravessando ali, até aqui, naquele momento, aquele local ele estava atravessando, naquele momento, ele vai e nega a sua esposa. Ele nega ali até a própria descendência dele, porque quando Abraão pediu ali para o servo dele buscar uma esposa para ele, então ela é a promessa para Isaac, né? Para dar continuidade à aliança que Deus fez com Abraão. E Isaac, ali, nesse momento, ele começa a negar Sara. Às vezes você está num momento tão difícil, você está negando seu marido, negando a sua esposa, negando seus filhos, está de cabeça quente, e não vale a pena você resolver nada de cabeça quente. Tem momento que devemos ficar calados, né? Temos momentos que devemos ficar no silêncio, que é o silêncio que vai nos fazer refletir quando você começa a olhar para dentro de você. Aí você começa a ver as partes ali onde que você tem que melhorar, onde você tem que se organizar para as coisas começar a dar certo, né? A fé, mais a determinação e a organização vai levar você ao crescimento, vai levar você a cumprir e fazer a vontade do Senhor. E também o Senhor vai abençoar a sua vida, vai abençoar os seus sonhos, os seus projetos, que Ele não nos colocou aqui na Terra, não foi para sofrer, para ter uma vida abençoada. E o próprio Senhor Jesus fala que nós vamos ter tribulações, mas para nós termos bom ânimo, né? Que Ele venceu o mundo e nós vamos vencer o mundo também. Então você vê aqui que Isaac, ele nega a família, né? Ele nega a esposa, a qual teria filhos com ela, então ele nega, então isso é um perigo. Muitos casamentos estão sendo desfeitos, muita família estão sendo destruída, muitas coisas estão acontecendo, por causa de quê? Por falta de dinheiro, por falta de diálogo, por falta até mesmo de saúde, por falta de tantas coisas, e aí as pessoas se negam umas aos outros, né? O casal briga ali, fala, não te conheço, eu devia ter, para que eu fui casar com você? Eu deveria ter morrido, onde que eu estava com a cabeça? Então essa não é uma resposta inteligente, não é uma resposta certa, não é isso que o Senhor espera de nós. Aí, lá no versículo 8, fala assim, ora, e tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaac estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Quer dizer, no início, uma pequena confusão. Ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Mas, porém, também, nessa parte, ele não mentiu, que realmente ela é irmã dele. Né? Assim como Sara é irmã de Abraão. Não por parte de mãe, mas por parte de pai. Né?
Então, aí, aquele rei vê, voltando aqui no versículo 8, ora, e tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac estava acariciando a Rebeca, sua mulher, no versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, na verdade é tua mulher, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Então, meu irmão, você aí, ó, você que é o cabeça da casa aí, você que é o chefe de família, né? Se você tiver de defender aí a sua família, se morrer pela sua família, né, até desculpa a expressão, você tem que defender. Você tem que lutar pela sua família. E Isaac, naquele momento, ele abriu mão da promessa de Deus em questão a Rebeca. Mas só que tem que Abimeleque observou. E ele vai e fala, não, eu tive medo que vocês me matassem. Então, nos momentos difíceis da vida, nós não podemos ter medo de enfrentar as dificuldades. Nós não podemos ter medo de assumir responsabilidade. Nós não podemos ter medo de se colocar na brecha. No momento de dificuldade, aí surgem grandes ideias, surgem grandes conquistas, grandes pensamentos. Você pode ver que quantas histórias nós ouvimos de pessoas que, nos momentos mais difíceis que a humanidade atravessou, eles foram lá e resolveram os problemas, e por isso que o nome deles são lembrados até nos dias de hoje. Não estou falando só as pessoas da história bíblica, como também as pessoas da vida secular. Né? Quantas pessoas aí que marcou a sua história. Então você pode marcar a sua história, eu posso marcar a minha história, nós podemos marcar a nossa história. Não tenha medo de assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Se coloca na linha de frente, se coloca à disposição de Deus e se coloca na disposição das pessoas. E quando você faz isso, você adquire conhecimento, você adquire força, você adquire sabedoria, você adquire entendimento, e nisso você cresce, as pessoas que estão com você crescem, as pessoas que estão com você crescem, você também cresce. Então o momento agora é de crescer. Só que você tem que estar preparado também, que nos momentos de crise, além das pessoas te dar conselhos errados, além das pessoas tentar tirar o seu foco, desviar a sua visão, desviar a sua vontade daquilo que Deus colocou no seu coração, aí você começa a ser invejado, porque a face ali, né, a primeira coisa no momento difícil ali, é a família, a tendência é a família ser destruída, né, a primeira coisa. Mas quando você vence essa parte, e as coisas começam a melhorar, aí as pessoas que têm inveja, as pessoas que não querem ver seu sucesso, as pessoas que não querem ver seu bem-estar, elas começam a te perseguir, nós vamos começar a ver isso aqui. Mas qual que é o segredo? Não desistir, é perseverar, ser determinado, ter um coração forte, ter garra, sabe? Usar essa fé que nós falamos. Nós falamos que temos fé, mas a fé ela foi feita para ser usada em meio aos problemas que vão surgir na sua vida. Então você não é uma pessoa comum, porque você tem fé num Deus que está acima de todos os céus. Então, os momentos difíceis é momento de reflexão, não é momento de tomar atitude de cabeça quente, porque quando o ser humano age dessa forma, ele perde muita coisa, ele deixa de crescer. Né? Aí, voltando aqui em Gênesis capítulo 26, lá no versículo 10, disse assim, disse Abimeleque, o que é isto que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido culpa sobre nós, quer dizer, uma confusão, né? Ia trazer uma confusão e não ia ficar nada bom, haveria até ali derramamento de sangue, briga, vocês imaginam uma situação, e sem contar que Deus ia pesar a mão em cima dessas pessoas. Versículo 11, agora começa aqui no versículo 11. Ó. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então a bênção de Deus ela é por completa, ela nunca é pela metade. A bênção de Deus, ela não é gotinha, o céu se abre sobre sua vida. Além do Senhor ter falado que abençoar Isaac, além do Senhor ter falado assim, olha, eu vou te dar toda essa terra, do Senhor ter falado com ele, olha, eu fiz uma aliança com Abraão, um juramento,
Então, eu vou confirmar através de você. Então, Deus enche Isaac de promessa e ainda traz proteção para Isaac. Trouxe proteção para Isaac, trouxe proteção para Rebeca, trouxe proteção para todos eles ali. Mas, quando nós lemos e falamos assim, parece que foi algo assim de um dia, ou de meia hora, uma hora, parece que é algo fácil, mas não é. Isaac estava cercado de inimigo. Isaac estava sendo vigiado, como às vezes você é vigiado. Você é cercado de inimigo, muitas das vezes você nem sabe quem são os seus inimigos fisicamente. Mas uma coisa eu sei, eu não tenho que saber, você não tem quem saber de saber quem são os seus inimigos. Mas uma coisa você tem que saber, que Deus ele te protege. Deus ele te guarda. Deus ele move céus e terra em favor da sua vida. Nós vimos muito relato aqui dentro da Bíblia de quantas coisas maravilhosas que Deus fez para aquelas pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Quantas pessoas que receberam milagre. Quantos milagres foram feitos, que a Bíblia fala que relata que se fosse para escrever todos os milagres que nosso Senhor Jesus Cristo fez, né, a Bíblia não caberia, teria que escrever muitos e muitos e muitos livros. Então tem milagres que aconteceu que nós mesmos nem sabemos. Né? Aí no versículo 12, está assim, ó. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Tá vendo? Às vezes a crise é tão grande que as pessoas começam a reclamar, começam a murmurar, reclamam de tudo, reclamam de todos, reclamam do país, reclama do calor, do frio, da chuva, do trabalho, da família, até mesmo da sua fé. Mas olha só que interessante que o Senhor começa lá no versículo 3, fazendo a promessa para Isaac. Isaac começa a ter medo da dificuldade que eles estavam enfrentando, mas você vê também aqui no versículo 12 em diante, que o Isaac ele plantava uma semente e ele colhia 10. Você plantava uma semente, ele colhia 100. Então, Isaac, tudo que ele estava fazendo, Deus estava abençoando ele poderosamente, engrandecendo ele assim, como Deus quer fazer na sua vida, ou como Deus está fazendo na sua vida. É só nós lembrarmos de onde que Deus nos tirou, nós lembrarmos como era a nossa vida e como nossa vida está hoje, com toda a dificuldade e com todos os problemas que nós enfrentamos, a nossa vida ela é muito boa. É uma vida bacana. Então, nós temos que valorizar a nossa vida. Igual eu falei, não deixa ninguém dizer que você não merece o que você tem. Se você tem, foi Deus que te deu, Deus que te abençoou, junto com o seu esforço, junto com a sua dedicação, junto com a sua fidelidade à palavra do Senhor, com a sua sabedoria. Então, Deus pegou todo o conjunto que está dentro de você, com mais o Espírito Santo, por isso que você está vencendo na vida. A Bíblia fala que nós não devemos falar que foi pela força do nosso braço que nós nos enriquecemos. Mas é com a bênção do Senhor que nós crescemos. É com a bênção do Senhor que nós somos abençoados no trabalho, somos abençoados em tudo que nós fazemos. Tem os contratempos, tem os problemas. Mas esses problemas vão ser vencidos em nome de Jesus. Não abaixe a sua cabeça, não se entristeça, não se sinta desamparado. Não se sinta desanimado. Seja alegre. Agradece ao Senhor, porque a sua história, o seu cativeiro vai virar, a sua história vai mudar. Como a história de José foi mudada. A história de muitas pessoas foi mudada. Sabe? A sua história, a Raabe, aquela a prostituta, a história dela foi mudada. Deus quer continuar mudando a sua história. Deus quer continuar abençoando a sua vida, mas mantenha a aliança que você fez com Ele. Mantenha nos caminhos do Senhor. Mantenha-se com o Senhor. No versículo 13 fala assim: engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Isaac sai de uma situação de miséria e se torna uma pessoa muito poderosa. Deus enriqueceu Isaac tanto que aqui no versículo 13 está falando que ele enriqueceu espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. A visão dele mudou. Né? Os milagres que ele já viu Deus fazer, inclusive ele
foi a primeira coisa, né? Ali em Gênesis capítulo 22, quando o pai dele foi sacrificar ao Senhor. Eu acredito que Isaac ali carregando ali a lenha, né? E quando eles subiram ali no Monte Moriá, quando Isaac fez a pergunta para ele, pai, onde está o cordeiro? Aí Abraão respondeu, Deus proverá. Então ele devia ter lembrado dessa promessa, quando ele chegou ali na terra de Gerar. Ele devia ter permanecido, quando perguntaram a sua esposa, ele devia ter falado, porque ele sabe que Deus, o Deus de Israel, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é um Deus de provisão. Você que está ouvindo essa palavra, quantas coisas que você achou que não ia dar certo na sua vida, de repente, tudo começou a se encaixar no seu devido lugar, porque você permaneceu com a palavra, você permaneceu com Deus, você acreditou no Senhor. E quando você começa a crescer, quando você começa, as pessoas começam a notar a diferença, as coisas boas que começam a acontecer na sua vida, então você começa a ser invejado. Você começa a ser perseguido por causa do seu sucesso, por causa da bênção de Deus na sua vida. Então, até para isso também você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter paciência, você vai ter que ter sabedoria para lidar, né, com a inveja, que as pessoas vão ter de você. E nós vamos começar a ver isso aqui, no versículo 14 em diante. Fala assim, versículo 14. Possui ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que o filisteu o invejava. Está vendo? De modo que o filisteu tinha inveja dele. Quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve pessoalmente, espiritualmente, mais invejado você vai ser. Então você não pode ligar para a inveja, continua trabalhando, continua com garra, continua com determinação, porque as pessoas que não estão na fé que você está, as pessoas que não têm a visão que você tem, elas vão fazer de tudo para te paralisar. Vai tentar te paralisar com palavra, vai tentar te paralisar com ameaças, vai tentar te paralisar com conselhos negativos. Então você não pode paralisar. Venha a tempestade que vier, venha o deserto que vier, mas caminhe nesse deserto com determinação, com sabedoria, sabe? Assuma a responsabilidade, seja forte. Se você não quer ser invejado, então para de lutar. Mas se você não tem medo de ser invejado, continua nessa fé, continua nessa força, nessa dedicação, nessa alegria, nessa perseverança. Aí nós vimos aqui no versículo 14 que eles invejavam. Aí no versículo 15 fala assim, por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Quer dizer, eles entupiram as cisternas, e nos versículos mais à frente aqui fala que Isaac ia, limpava a cisterna e eles lá entulhavam. O que é esse entulho? O que é a cisterna? A cisterna, é lógico, né, ali naquele local, a água é muito valiosa, é muito importante. Onde tem água, tem vida. Você pode ver que quase toda a cidade passa um rio, um córrego, um ribeirão no meio da cidade. Porque a cidade ela cresce onde que tem água, porque a água serve para, né, ela é utilizada para tudo na nossa vida. Sem a água, por isso que o Senhor fala, né? Eu lhes farei fontes de águas vivas. Né? Então eles irão entupir. Então você está trabalhando, você está batalhando, aí as pessoas começam a entupir os seus sonhos, começam a entupir a sua cisterna. O que é entupir a sua cisterna? Entulhar a sua cisterna. Com palavras, com pensamentos negativos, com palavras de autodestruição. Então você não pode desistir. Aqui relata que Isaac ele não desistiu. Aí lá no versículo 18 fala assim, disse Abimeleque a Isaac, aparte-te de nós, pois já é muito mais poderoso do que nós. Olha só para você ver a inveja de Abimeleque. Não é isso mesmo. Abimeleque, aparte-se de nós, pois é muito mais poderoso que nós. Quanto mais você cresce, tem pessoas que vai se sentir inferior perto de você. Ela se sente tão inferior e não é você que causa isso. É porque a falta de fé dessa pessoa, a falta de força dessa pessoa leva ela a se sentir menor diante da sua pessoa. A culpa não é sua.
Que as pessoas que não têm garra, as pessoas que não têm determinação, é assim que elas agem. As pessoas que têm a síndrome de vitimismo, nós vimos isso lá com Adão, lá dentro do Jardim do Éden, a primeira pessoa a ter a síndrome de vitimismo foi Adão. E assim você deve conhecer muitas pessoas que têm síndrome de vitimismo. Tudo que você faz, ela critica. Tudo que você faz, ela dá para o mal empregado. Ela olha com desdém, com pouco caso, mas aqui, ó, não desiste. Foi Deus que te deu dom, foi Deus que te deu sabedoria. Cada um tem sua importância na face da Terra para o desenvolvimento da humanidade. Cada um tem sua importância, ninguém é insignificante. Mas aquelas pessoas que não têm garra, que não têm determinação, aquelas pessoas que não sabem onde que quer chegar, ela vai sentir inferior perto de você, vai dar uma de vítima e não vai nem querer ficar perto de você, porque o seu brilho, o brilho do Espírito Santo está na sua vida, a sua força, a sua fé incomoda essa pessoa, porque que comunhão que há entre a luz e as trevas. Então, às vezes, ao decorrer da caminhada, você vai se deparar com muitas pessoas que vai ter raiva de você por causa do seu sucesso, mas não fique chateado com isso, não. Né? Se você realmente está firme na palavra, você vai entender que essa perseguição, essas coisas que acontecem com você, é devido ao seu sucesso. Aí no versículo 17 fala assim, então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar. E aí se estabeleceu. Eu vou ler o versículo 18. Tornou Isaac a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que seu pai lhe havia posto. Você vê que a perseverança de Isaac entupiu primeiro, aí ele vai lá e escava novamente. E assim vai acontecer com você. Você vai ali, eles fecham a porta para você. Você vai em outro lugar, eles fecham a porta para você. Mas persevera, anda, busca, persevera, não desiste. Não fica trancafiado dentro de um quarto achando que você não é ninguém. A palavra fala que nós somos a luz do mundo. Então persevera. Olha, Isaac perseverou novamente. Aí você fala, então agora acabou a perseguição. Não, vamos ler aqui mais uns versículos abaixo aqui. Aí no versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezequiel, porque contenderam com ele. Você viu? Aí os pastores que estavam ali naquela época ali com o gado e com as ovelhas ali, foram lá brigar com os pastores, essa água é nossa. Você conquista algo, aí chegam as pessoas que apoderam daquilo, a força na marra, e às vezes você fica triste, às vezes acontece alguma coisa, uma perca material na sua vida, né, um trabalho, ou alguma coisa financeira, às vezes a pessoa dentro da empresa te derruba com o seu patrão lá, e você perde o trabalho, não fica triste com isso não, porque coisas melhores virão para a sua vida. Às vezes você acha que perdeu muito, mas o que você perdeu não é comparado com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para abençoar a sua vida. Aí olha só no versículo 21. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Aí vou ler mais um pouco. Versículo 22. E partindo dali, cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E diz, agora o Senhor nos deu um lugar, e crescemos nessa terra. Então ele cavou outro poço, é que meu óculos está ruim, ele cavou outro poço, eles contenderam com ele, e Isaac cavou outro poço, né, voltando aqui no versículo 21, ó, então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. E por isso chamou-lhe de Sitna. Versículo 22. E partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse, agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Se Isaac tivesse desistido, ele não tinha alcançado, né, esse crescimento, mas ele não desistiu. Aí pararam de contender com ele. Aí quando você não liga,
quando você não dá a mínima para as perseguições, quando você não dá a mínima para as dificuldades, e você mantém a sua fé, então esse mal, esse tipo de pessoas, esse tipo de coisa, afasta de você. Você está na fé e Deus está te protegendo. Aí, mas o interessante, olha só o que acontece aqui no versículo 23. Depois subiu dali a Beceba. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquele mesmo lugar e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então você vê que quando você permanece, você não recua, você não desiste, aí Deus ele confirma aquela aliança. Ele falou assim: olha, eu te dei essa terra, vocês vão crescer aqui, eu vou abençoar vocês aqui. Então fica essa palavra para você, você que está enfrentando uma situação muito difícil. Então eu vou te dar um conselho: não toma atitude de cabeça quente. Defende o que é seu. Não olhe para o tamanho do seu adversário. Lembra das promessas do Senhor. Então, no tempo de crise, é momento de nós ficar no silêncio e deixar o Espírito Santo falar conosco. E aonde que você colocar as plantas dos seus pés, se você está com a palavra, se você acredita na palavra, você vai crescer, você vai prosperar, você vai vencer na vida. Porque quando o Senhor vir arrebatar a igreja dele, ele quer encontrar uma igreja fervorosa em oração, no amor, na paciência, no ensino, na obediência. Fica essa palavra, Deus abençoe todos vocês, sucesso, não desista, não se dê por vencido, levanta, busca o Senhor, fechou uma porta, vai, bate em outra, até a porta certa abrir para você. Que às vezes você está achando assim que Deus esqueceu de você. Não, Ele não esqueceu. É porque você ainda não bateu na porta certa. Então, Deus abençoe todos vocês. Eu deixo aqui meu convite para vocês aqui. Nós estamos ali na Rua Serra Azul, próxima à entrada do bairro Central, número 92, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí nós estamos ali na quarta-feira, 8 da manhã, às 3 da tarde, às 19h30. E no domingo, 8 da manhã, e às 7 da noite. Está lá pastores abençoados, levitas, diáconos abençoados, irmãos abençoados lá, para abençoar a sua vida. E se você precisar de uma visita, alguma coisa, tenta entrar em contato comigo, estou aqui para servir. Estou à sua disposição. E te peço também, entra lá no YouTube, lá, inscreva lá no canal, lá, Rodrigo Prado, Motivação. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus.